Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, e aqui é a Ana. Então, no episódio passado, né, faz um tempinho já, mas a gente falou sobre tirar a ideia do papel, brainstorm. Hoje a gente vai meio que continuar, entre aspas, nessa linha. E a gente vai falar um pouco de levantamento de requisitos, como é que a gente leva essa teoria para a prática? Então, como é que eu e a Ana, a gente coloca isso em prática? Como é que no nosso dia a dia a gente, de fato, usa o levantamento de requisitos? E vocês vão ver que muitas vezes é bem longe da teoria, mas os conceitos estão lá, né? Então, é o que a gente sempre fala, foca no conceito. Isso. É isso aí. Bora pro episódio? Toca aí o terror aí, ô Ellen. Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Então, um momentinho aqui de disclaimer sobre o episódio dia 25, né? O 25 do mês de julho, que não teve. Foi a primeira vez que a gente não teve um episódio. Muitas mudanças na nossa vida aqui, principalmente na minha vida pessoal. Então, isso também tá afetando aqui um pouco o nosso calendário. Mas, claro que não é só isso, tem muitas outras coisas aí rolando e todo esse momento de pandemia, com criança em casa, e tudo isso tem sido bem desafiador para todos nós. Para nós duas, né? A gente pede desculpa aí pro pessoal, nossos apoiadores que contam com esse episódio aí todo mês, 2 episódios por mês. A gente tá tentando fazer o máximo para manter 2 episódios por mês e contamos com a compreensão de todo mundo. A gente sabe que o nosso trabalho é muito importante para muitas pessoas e que tem servido aí, até na quarentena, como motivador, né, para estudar e melhorar e evoluir. Então, esperamos conseguir continuar aí com a frequência e continuar tendo o apoio de vocês e continuar com a audiência de vocês e tudo isso. E a gente queria agradecer muito, né, a audiência, aos feedbacks, falar para vocês que imaginamos que para vocês não tá fácil, para a gente também não tá fácil, todo mundo com seus motivos, então a gente queria agradecer muito todo o apoio que vocês dão, toda forma de feedback, mandando e-mail, direct no Instagram, colocando lá, marcando a gente nos stories, a gente fica super feliz, fica eu e a Jessie, olha lá, olha só o que a gente recebeu, então isso é um motivador muito grande pra gente. Se vocês acham que não temos um motivador, se a gente faz, às vezes, aqui por conta própria, o motivador é você que está ouvindo a gente, que manda algum agradecimento para a gente, e a gente está entendendo que muitas pessoas estão vindo agora, né? Muitos ouvintes novos que estão aí maratonando, provavelmente não vão ouvir esse episódio aqui no dia que ele for lançado, mas a gente está aí para agradecer todos vocês, em quem está propagando aí o nosso podcast. Esse podcast é seus também, então a gente queria agradecer muito e também agradecer muito a compreensão da gente só ter tido um episódio só no mês de julho. Mas bora falar um pouquinho? Vamos bora trabalhar. Bora! Como a gente trabalhasse pouco, né? A gente trabalha mais um pouquinho no podcast, mas aqui a gente faz com todo prazer. E o outro a gente faz com prazer também, mas esse aqui é um prazer especial. Pra quem tá caindo aqui de paraquedas nesse episódio, se você que tá ouvindo esse episódio aqui pela primeira vez, deixa eu contar um negócio pra vocês. Um sotaque bem mineirinho mesmo. A gente já falou de um monte de coisa, a gente vai fazer várias referências aqui a episódios passados, já foram aí 80 e tantos episódios, então é impossível a gente não estar falando alguma coisa que a gente já referenciou no passado. Então, assim, para você que tá ouvindo esse episódio aqui e ainda não ouviu outros, só falar para vocês que a gente cita sobre o levantamento de requisito lá no episódio, lá nos primórdios de ciclo de vida de desenvolvimento de software. Então, a gente fala lá da parte de levantamento de requisito e tudo mais. A gente vai citar aqui também outras estratégias que a gente também já falou em outros episódios. Então, assim, a gente vai deixar linkado, porque nem eu, nem a Jessie, a gente tem uma memória muito boa de falar para vocês exatamente agora qual que é o número do episódio. Mas vai estar lá quais foram os episódios, os nomes, os links direitinho, tá bom? Como a gente falou aqui, vocês já sabem o tema, a parte de levantamento e escrita de requisitos é uma parte, assim,
chave, muito importante para um bom desenvolvimento de software. Então, assim, é a partir dali, a partir desse ponto, que a qualidade do desenvolvimento de todo o ciclo de vida, ele acontece. Eu queria até falar assim que quem tá fazendo faculdade, né, quem tá vendo de uma forma mais formal esse conteúdo, realmente quem tá fazendo análise de desenvolvimento de sistemas de informação, engenharia de software, tá vendo mais isso de forma teórica. Então, análise de requisitos, engenharia de requisitos, requisitos funcionais, não funcionais, casos de uso, tudo isso aí, né, a gente vê de forma teórica. História de usuário, o UML, aquele tanto diagrama de UML. Só que a gente sabe que, trabalhando com métodos ágeis, muitas vezes isso não é aplicado exatamente dessa forma e tem um motivo. O que eu quero dizer é que, assim, eu acho que o importante aqui é a gente entender que o conceito, né? O porquê que é importante a gente ouvir o nosso usuário, ouvir as pessoas que vão usar aquele software, ou então entender por que aquele software está sendo desenvolvido. Qual que é o objetivo dele. E a gente vai trazer na prática aqui tudo que a gente já viveu aí nesses poucos anos que a gente tem de experiência. Talvez alguma coisa que funcionou, alguma coisa que não funcionou. Como está muito em voga a metodologia ágil, o desenvolvimento rápido. O rápido é errar para o rápido acertar. Só lembrando que o rápido não é ágil, tá? São coisas diferentes. Então volte só no episódio de metodologias ágeis também. E aí, assim, em cima disso tudo, algumas coisas, elas não vão ser necessárias por causa disso, mas elas são de extrema importância vocês conhecerem e terem uma gama de ferramentas. Toda vez que a gente vai falar de linguagem de programação, a Jessie sempre faz uma analogia à caixa de ferramenta. Então, assim, você tendo um conhecimento muito bacana ali de como vai fazer o levantamento de requisitos, entender como que vai ser a construção desses requisitos, isso é, assim, muito importante e é bom você saber de tudo que vai ser tratado ali na academia, como a gente falou, de história de usuário, caso de uso, diagramas e outras técnicas ou ferramentas. Isso é muito bom para você ter ali artefatos para você desempenhar muito bem o seu papel. Eu acho que, assim, primeiro a gente definiu o que é requisito, né? É importante. O requisito aqui, quando a gente fala de requisito na engenharia de software, né, a gente tá falando de uma necessidade, né? E aí essa necessidade, ela pode ser dividida em 3 vertentes, vamos dizer assim. Então, a gente pode dizer que é uma necessidade de negócio, ou seja, um requisito do negócio. Eu preciso de um software que atenda minha área de financeiro e que com isso eu consiga automatizar e acelerar o processo lá de fechamento de folha de pagamento, alguma coisa assim, tá? Beleza, isso é um requisito do negócio. O negócio precisa daquilo para poder crescer e precisa para acelerar o processo dele e automatizar e poder melhorar, ou seja, ser uma ferramenta para o trabalho daquelas pessoas, né? Então, meus profissionais e meus colaboradores. E aí, vem os requisitos do meu usuário. Beleza. Eu tenho esse software lá para fechamento de folha e tal. Mas, do ponto de vista do usuário, né? Quais são os requisitos dele? Então, ele tem que ter, sei lá, como cadastrar. Fazer a data, a hora de nascimento para fazer o mapa astral da pessoa. Gente, porque tem um usuário que às vezes ele quer uma coisa assim, um pouquinho mais do que você imagina. Também tem isso, né? É que assim, às vezes, o usuário final lá do sistema, ele não tá muito alinhado com o que a empresa quer pro negócio. Também tem isso, né? Tem que tomar cuidado. Às vezes não entende a verdadeira dor, né? A gente fala muito dessa palavra dor. É necessidade, tá, gente? A dor é a necessidade, né? No ambiente corporativo, né? A dor da empresa, a dor do usuário. Geração de valor. Geração de valor, entrega de valor e dor são 3 palavras que andam juntas, né? Em reunião de negócios. Mas pensando assim, no geral, né? O requisito do usuário é aquilo que ele vai te dizer que ele precisa. Então, é um objetivo geral ou específico de algo que ele precisa, de uma funcionalidade. Então, aqui, quando a gente fala de requisito do usuário, a gente tá falando da funcionalidade, normalmente. Então, é uma visão mais macro. O cara não vai te dizer a solução. E é ideal que ele não te diga a solução. Ele vai te dizer, eu preciso disso, eu preciso de um lugar para poder cadastrar os usuários, eu preciso de um lugar que eu possa gerar relatório. E aí, por último, a gente tem os requisitos de software, que é aquela área, para quem já viu análise de requisitos, já deve ter ouvido falar de requisitos funcionais e não funcionais. Então, a gente já entra mais um nível um pouco mais baixo, né, do requisito. Porque, imagina que eu chegar pro meu desenvolvedor e falar assim, então, eu vou pra reunião com o cliente e eles precisam de um software lá para fechamento de folha e o usuário falou que ele precisa
precisa de uma tela para ele cadastrar o usuário, tá bom? O que você acha que vai sair disso? Se eu falar isso pro meu desenvolvedor, provavelmente, o que vai acontecer? Sabe aquela imagem clássica de especificação de software? É uma imagem clássica de uma árvore e tem várias lá, como o cliente explicou, como o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, como o programador construiu. Então, cada um vai ter uma visão. Então, por isso que a análise de requisitos é tão importante, né? Só para vocês que não entenderam exatamente qual que é a imagem que a Jess está falando, é a imagem de você construir um balanço numa árvore. Eu vou deixar aqui no post, tá? Essa imagem, ela é bem famosa. Né? Tem gente que tá começando agora e que nunca viu. Ela é uma imagem bem famosa e relacionada com o Scrum também. Mas, então, e aí a gente tem essa parte, né, dos requisitos. O que a gente quer falar aqui é que, assim, nem todo requisito precisa estar num documento e seguir padrões de páginas e páginas de documentos, tá? Mas você tem que ter o mínimo de documentação. O mínimo, mesmo em metodologias ágeis. Então, cara, você foi pra reunião com o cliente, ter especificado. Porque, por exemplo, às vezes chega pra gente coisas do tipo assim. É que depende muito os times, tá? Eu tô falando no meu cenário, que é muito assim. Em que os desenvolvedores são analistas. Depois eu falo como que é o cenário que eu trabalho, que é um pouco diferente do que a Jess trabalha. E no meu cenário é mais, como a gente atende clientes internos, né, próprios da empresa, então, às vezes a gente tem que falar com eles e trazer essa análise, né, fazer essa análise com eles. Então, eu sou, hora analista de sistema, hora que eu sou analista de requisitos, outra hora eu sou arquiteto de software, hora eu sou desenvolvedora, então é um trabalho meio híbrido. Tem um monte de chapéu aí, cada hora coloca um chapéu diferente. Mas nesse caso, né, quando eu vou pra reunião lá com o cliente e tal, e às vezes ele fala assim, então eu queria que esse sistema aqui, ele fizesse um roteamento, né, de atividades pro meu vendedor e ele fosse equilibrado, esse roteamento. E aí, o que significa que é um roteamento equilibrado? Agora, eu costumo falar isso pro meu cliente, né, quando ele fala uma palavra assim, eu falo assim, eu vou tentar escrever isso lá pro meu computador, eu vou escrever lá pro computador. Faça um roteamento equilibrado. Eu vou ver se ele consegue entender o que é equilibrado. Eu já falei isso pra cliente, porque eu falo assim, tá, agora vamos tentar ir mais a fundo nesse teu problema. O que é equilibrado pra você? Todo mundo recebe a mesma quantidade? O que define que é a mesma quantidade? Eu tenho usuários que vão receber menos. Então, é saber fazer as perguntas, sabe? Então, vai chegar um momento que você vai ter que saber fazer as perguntas certas. Isso, às vezes, demanda tempo. Quanto mais inexperiente você é, menos você sabe apertar o cliente, eu acho. Você menos vai saber fazer a pergunta certa, eu acho. Vai ter aquela maldade, aquele feeling de perguntar as coisas. E assim, como que acontece no meu caso? Eu trabalho numa empresa, essa empresa ela tem produto próprio, mas também desenvolve produto para outras áreas, ou empresa privada, ou empresa pública e empresa do governo mesmo, então o governo estadual, federal e tudo mais. Então assim, a gente trabalha de uma forma um pouco diferente, porque cada contrato ele tem uma metodologia diferente, uma forma de pagamento diferente. No caso da Jess, já está tudo embutido ali. Ali já está tudo meio que junto e misturado. No nosso caso, é um pouquinho diferente, porque a gente tem setores diferentes. No meu caso, como eu trabalho ali junto, hoje eu não estou exercendo atualmente o chapéu de líder técnico ou líder de projeto. Quando tem esse papel de liderança, geralmente você recebe ali a documentação e você vai criticar aquela documentação. Porque às vezes aconteceu o que a Jess falou, às vezes não tem ali tanta maldade, tanta experiência naquele negócio em si, ou mesmo na hora de buscar o requisito, que falta. Porque você bate o olho e pensa assim, como que eu vou escrever isso aqui em forma de código? Então a gente está falando aqui para vocês, não é só parte de quem vai lá levantar o requisito, é a parte também de quem vai olhar aquele documento e vai olhar com um olhar crítico. Olhar crítico, gente, não é aquele olhar que você vai falar assim, nossa, fulano escreve mal pra caramba, não é essa crítica não. É fazer aquelas provocações para melhorar, porque assim, não adianta, na hora que a pessoa está levantando o requisito também, às vezes ela está pensando numa coisa, ou às vezes ela não está no dia bom, ou às vezes aconteceu qualquer coisa, naquele momento ela não conseguiu levantar bem aquele requisito, e tá tudo bem não acontecer isso, saca? Então, a gente tá querendo aqui passar para as pessoas um pouco da nossa visão, da nossa experiência, e que o
que a gente pode contribuir para você nisso tudo aí, certo? Exatamente. Só que aí, assim, o que acontece? Por que a gente fica, assim, preocupado? Porque, se você for olhar, é um monte de texto, né? O papel, o documento ali, é um monte de palavra que vai estar descrevendo alguma coisa. E aí a gente pergunta, né? Por que esse terror que a gente está tocando tanto aí em cima do levantamento de requisito? Por que, dona Jess? Assim, pra quem tá começando, mas não só pra quem tá começando, mas é pra mostrar que, assim, a gente como desenvolvedor, nosso trabalho não é só escrever código. Cada vez mais o nosso papel, ele é uma coisa híbrida. Então, a gente precisa ter essa noção de negócio. É claro que tem pessoas que têm mais habilidades pra parte técnica, tem gente que vai ter um pouco mais habilidade pra parte de negócio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma habilidade, às vezes, mais aflorada pra entender regra de negócio, por exemplo. Eu consigo, tipo, numa conversa ali com o cliente e um pouco de tempo ali de convívio ali com aquela área que eu tô trabalhando, então, sabe, vou trabalhar com financeiro, eu consigo assimilar as regras muito rápido e consigo entender do negócio muito rápido. E a gente, quando trabalha desenvolvendo software, a gente, normalmente, né, durante a nossa carreira, a gente passa por muitas áreas diferentes. E muitas vezes a gente tem que se aprofundar no nível em que a gente tem que conseguir fazer o trabalho do usuário final, sabe? Então, sei lá, vou trabalhar com, sei lá, regras de financeiro. Cara, é complicado pra caramba. E aí eu tenho que entender, sei lá, tributação, regras de geração de nota fiscal, como é que funciona a transação com o banco. Tudo isso que, cara, eu sou engenheiro de software, né? Eu não precisaria, em teoria, entender disso. Só que pra eu fazer um trabalho bem feito e pra eu entregar, de fato, algo que faça sentido pro meu usuário e pra empresa que tá comprando o meu trabalho, o meu software, eu tenho que chegar o mais próximo possível do negócio, às vezes. Você falando isso tudo aí, a gente trazendo essa maturidade do negócio ou da maturidade de buscar o requisito, gente, isso você entrega um código com muito mais qualidade, você evita retrabalho de reescrever documento, evita retrabalho de codificar, porque às vezes, você estava ali na hora, ali ficou bem entendido, aí na hora que você vai entregar para alguém codar aquilo ali, ou você mesmo vai codar, você fala assim, nossa, passou batido isso. Eu passei por um processo agora recente, de um projeto que a gente ficou trabalhando 5 meses nele. E foi um projeto, assim, muito da área financeira e tal. E por isso que eu tô na cabeça essa coisa financeira, porque eu trabalhei muito tempo agora nisso. E foi um conhecimento que chegou no final do projeto, eu tava quase conseguindo fazer o trabalho do profissional que foi da onde foi extraída essa regra, sabe? Saiu da cabeça dele, assim. Ele fazia tudo em Excel, ele não tinha um processo automatizado e a gente automatizou o processo que tava na cabeça dele. E, assim, quem levantou os requisitos inicialmente foi um time e eu e meu colega, a gente assumiu esse projeto depois. Então, a gente tinha um documento, sabe, de umas 12 páginas, mais ou menos. Então, como eu falei, não é um documento muito extenso. Se a gente for para um modelo mais estruturado, assim, entre aspas, né, com mais documentação, né, se a gente for para os modelos mais antigos, o modelo cascata e tal, de desenvolvimento de software, 12 páginas não é nada documentação de software, tá? Não é nada. Nada mesmo. Isso aqui, 12 páginas, não é nada. Então, por isso que eu falo, isso aqui é um método bem ágil, tá? Então, a gente tinha esse documento e mais um Excel com explicação de nome de colunas, assim, sabe? Tipo, cada coluna era, que era o equivalente do Excel que eles tinham. E algumas fórmulas e tal, era isso que a gente tinha. E disso a gente teve que extrair tudo. Então, cara, chegou no final do projeto, assim, faltava 15 dias pra gente entregar, a gente descobriu uma regra que não estava escrita em lugar nenhum. É isso que eu quero dizer, sabe? Mesmo que a gente faça o melhor trabalho de levantamento de requisitos, e se a gente quer entregar alguma coisa, às vezes a gente vai ter que partir de um ponto que a gente, sabe, tem 80% do que a gente precisa de levantamento, então a gente conseguiu documentar, entender, sabe, 80% do que precisa ser feito, e vai sobrar lá uns 20% que ainda vai ter que ser garimpado, sabe, mesmo durante o desenvolvimento. Não é o ideal, mas a gente sabe que na velocidade que a gente precisa entregar software hoje, às vezes isso acontece, né? A gente pega um gancho para a gente já começar a dar as nossas diquinhas básicas, marotas, para vocês fazerem esse papel de forma legal. Então a gente vai começar falando aqui que é o seguinte, a gente tem que incentivar a participação das pessoas interessadas, que a gente encontra com o nome de stakeholders. A gente tem que ter um envolvimento ali da galera toda, não adianta ser só o time de desenvolvimento, porque assim, é imprescindível para o sucesso. E esse ponto aqui foi chave para esse nosso projeto dar certo, sabe? Pra ter uma noção, no final
do projeto mesmo, no último dia, na última semana, um dos nossos stakeholders, né, que era a pessoa que tava mais próxima, e foi esse cara que ele tinha as regras na cabeça, né, ele já tava, tipo, olhando o nosso código e falando assim, não, isso aqui eu acho que tá errado, essa regra aqui, eu acho que não tá batendo com a minha regra e tal. Então ele já tava conseguindo entender o nosso código pra ajudar a gente a acelerar o processo de achar erro e de corrigir. Então, essa participação ficou, tipo, no sentido em que foi meio que bilateral, né? Foi um envolvimento muito forte, assim, de eu passar a entender o que ele fazia e ele entender o que eu tava fazendo. Porque, sei lá, 2 meses antes, eu tava tentando explicar pra ele que ele não adianta dizer, é porque esse é desse jeito, o outro de outro jeito. Eu falava assim, tá, beleza, mas o meu código não entende isso. Você precisa me dizer claramente qual é a regra que você está seguindo. Às vezes a gente tem que ser chato, né? Nosso trabalho às vezes é ser chato. É dizer assim, desculpa, mas eu trabalho com uma máquina que no final das contas entende 0,1. Eu tenho códigos que precisam ser claros. Regras precisam ser claras. Não é preciso de algo que seja bonito. Tá, mas o que é bonito? Bonito não é objetivo. Eu trabalho com uma linguagem que é objetiva. Então, preciso que você seja objetivo. Então, é tirar, às vezes, leite de pedra mesmo. Aí assim, em cima do que a dona Jéssica acabou de relatar, nós vamos para a segunda dica. Anota aí, gente, a gente já falou incentivar a participação das pessoas interessadas, e agora, o que a gente vai falar é uma coisa que ela falou ali no início. No início fica aquela coisa meio obscura e tal. Então, vamos tentar focar ali nos requisitos funcionais. E aí, como que a gente faz? A gente pode juntar a galera toda que está interessada nisso aí e fazer uma dinâmica usando a metodologia de Design Thinking. A gente falou de Design Thinking no episódio anterior. Para quem ainda não entendeu um pouquinho, esse episódio aqui tem muita correlação com o episódio anterior, tá? Então, a gente não sabe nem falar aqui qual que você deve ouvir primeiro, se é esse ou se é o outro. Mas isso que a Jess está falando, por quê? Como uma desenvolvedora, como uma analista, ela espera a coisa de uma forma muito detalhada, mas às vezes quem está interessado, o usuário, o cliente, não consegue fazer esse entendimento desse detalhamento. Então a gente precisa ir às vezes para uma coisa mais macro, para depois ir para a forma mais micro e também para o seu cliente observar ali e falar assim, olha, tá faltando coisa pra caramba aqui, gente. Eu falei assim, pois é, tá faltando porque eu te pedi para ser mais detalhado e não foi. E aí isso envolve, por exemplo, a primeira coisa, às vezes, é sentar do lado do usuário e ver o que ele tá fazendo, né? Depois, tentar reproduzir aquilo de uma forma mais resumida, mais simples, talvez. Criar documentos, né, dessas regras, fazer entrevista com esses usuários e tentar tirar o máximo possível de forma objetiva do que eles fazem. Então, aquele processo daquele projeto que eu falei ali, que eu trabalhei, foi isso, assim, foi um semestre em que 2 pessoas do meu time juntaram com o time que fazia aquela ação e tentaram sugar o máximo possível para criar um documento dizendo assim, essas aqui são as regras que eles seguem. E ainda assim a gente descobriu que tinha coisa que não estava escrita ali. E ok, isso pode acontecer. É por isso que metodologias ágeis são tão importantes, porque a gente erra rápido e consegue resolver rápido. Então a gente conseguia ali rapidamente validar e falar assim, cara, essa regra tá errada. O que tá errado? Ah, não, ficou faltando essa regrinha aqui, ó. Teve um caso que eu achei muito curioso, tá? Foi muito interessante. Foi uma discussão que eu tive com um dos stakeholders, né? No documento estava escrito assim, vendas. Só tava escrito vendas, tá? Era só isso. Eu falei assim, então, porque a gente seguiu essas regras aqui, ó, tal e tal e tal. Daí ele falou, não, mas vocês não seguiram a primeira regra que era ser vendas. Eu falei, tá, mas peraí, isso aqui era uma regra? Ele falou, claro, tá escrito aqui é vendas. Aí eu falei, tá, mas o que é vendas? Ah, não, vendas é isso, 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 isso. Tá, mas peraí. Então, não está escrito aqui essa regra. Então a gente parou, sentou e foi entender o que era vendas pra ele. Né? O que era isso? Ah, tá, o campo X no banco de dados tem que estar tal valor, o campo Y tem que estar de tal forma para que isso seja uma venda. Entende que são coisas muito diferentes? Uma coisa está escrito em português, vendas, outra coisa está escrito lá embaixo, tá, mas o que significa vendas para aquele contexto? Isso aí fica de dica também para vocês, não deixem as coisas abertas, tentem entender como é que as coisas funcionam, sabe? Entenda o que o sistema precisa fazer. Porque o como vai ser feito, como é que vai ser tecnicamente desenvolvido, é outra história. Às vezes me incomoda quando o cliente, né, o usuário, ele vem trazer alguma coisa pra você e ele traz a solução. Eles acham que isso é reduzir nosso trabalho, que isso vai facilitar e vai acelerar o processo. O que é falso, isso não é verdade. É a mesma coisa quando chega alguém
que vai ao médico, já chega falando que tá sentindo aquilo e que o diagnóstico é aquele e que já viu que o tratamento é aquele. Ou então a gente vai fazer uma reforma em casa, né? E, tipo, eu não entendo nada de construção e tal. Eu chego assim, não, mas é só trocar esse piso aqui, ó. É rapidinho, é facinho. É só trocar esse cano aqui, ó. 2 minutos você faz isso. Não é. Ele tem um conhecimento ali de várias variáveis que eu não tenho, porque eu não conheço aquele negócio. É a mesma ideia aqui, né? Então, quando a pessoa que é mais leiga, né, assim, tecnicamente, traz uma solução, a primeira coisa que eu sempre tento fazer é desconstruir a solução. É até uma dica que eu dou. Tente focar sempre no problema. A pessoa vai falar, não, mas é só isso. Eu falo assim, não, calma, me explica qual que é o seu problema, por favor. Então, meu problema é... Aí a pessoa para de contar o problema e fala assim, não, mas é só fazer isso aqui, é fácil, é rápido. E aí eu volto de novo. Tá, calma, vamos lá, vamos de novo, vamos tentar de novo. Qual que é o seu problema? Pra onde que você tá tentando ir? Me explica. E aí, às vezes, eu chego numa solução tão simples e a pessoa tava lá no problema, uma solução super complicada, sabe? Esse é um exercício que eu gosto muito de fazer com os usuários. Aí, em cima disso que a Jess falou, a gente vai pular agora para uma outra dica, que é o seguinte, é aquela coisa de ser assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, assim, escreva da maneira mais clara que você conseguir escrever, mas, porém, não precisa escrever um testamento. Então, escreve de forma clara, de uma maneira que você vê que vai ser fácil de entender, de uma maneira bem objetiva, porém, evitando termos vagos, igual a Jess falou ali, de vendas. Ou então alguma coisa balanceada, ou econômico, equilibrado, agradável. Você vai ter retrabalho depois de escrever. Mas, porém, evita exagero, porque às vezes quem vai ler aquele documento que vai desenvolver, vai começar a ler, e aí quando chega no final do parágrafo, não entendeu nada do que foi escrito. Já aconteceu isso com você lendo um livro? Então, quando você sente que você está lendo um livro, que você está fazendo associações e já está conseguindo ali destrinchar, que é aí que é esse momento, quando você pega o documento, como que eu vou resolver aquele problema? Quando a pessoa vai escrevendo ali, ó, tem que fazer validação disso, tem que fazer validação daquilo, tem que fazer validação disso e daquilo. Uma coisa que eu gosto de pensar também, Ana, quando eu tô escrevendo algo assim, sei lá, uma área começa a falar de financeiro e tal, pensa que a pessoa que vai ler não tem o contexto daquela área. Então, termos, às vezes são termos que só são conhecidos dentro daquela área. Então, você tem que ter um glossário, alguma coisa pra explicar o que significam aqueles termos. Por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, tem momentos em que um termo, pra uma área é uma coisa, para outra área é outra coisa, para outra área é outra coisa. E é a mesma palavra, às vezes. Isso chama linguagem ubíqua. Então, você conseguir um termo único para explicar e que ele não vai conflitar com outra forma de entender aquilo ali. É muito bom você estar usando aí, na hora que você for fazer o seu levantamento, pensar essa questão de domínio. Aí já vem aí um pouco da cabeça de desenvolvedor com a cabeça de analista. É muito importante ter esse entendimento, ter essa clareza da descrição do que você vai fazer ali, daquela validação. Vamos supor que a gente está mexendo com alguma coisa, por exemplo, ali no trabalho da Jessie, que ela tem a palavra ali, por exemplo, evento. Evento, gente, dependendo do contexto, pode ser um monte de coisa. Então, explicar o que é esse evento, para a pessoa entender no contexto ali e até para colocar. Eu estava sendo líder de projeto num sistema, a gente tinha entendido no início o que era uma consultoria e depois no final a consultoria a gente teve que mudar ela de nome para videoconferência, porque não era uma consultoria que estava acontecendo. Então assim, se a gente tivesse tendo esse entendimento, justamente porque aquela coisa que eu falei no início, esse processo do levantamento de requisito, ele foi feito em cascata. Então, depois que foi feito todo o levantamento, que entregaram pra gente desenvolver, ou a parte do desenvolvimento que foi ágil, que a gente começou a fazer entregas mais rápidas. Mas aí a gente tinha já todos os documentos ali, só que ainda por cima, o cliente ainda estava validando, então a gente não estava recebendo toda a documentação assim de forma integral pra gente ler. Acontecia da gente ter aí alguns conflitos de termos. Mas aí tudo depois era conversado com o cliente de novo. Quando a gente fala de metodologias ágeis, nunca a gente tem documentação certinha, né? Por exemplo, esse caso que eu falei desse documento lá, 12 páginas mais ou menos que a gente recebeu, foi um caso em que a gente precisava fechar escopo. Então, era um projeto que nunca fechava escopo. Nunca fechava. Então, uma forma de amarrar o escopo desse projeto foi, vamos fazer uma documentação estilo meio cascata, só que bem simplificado, e falar assim, cara, é esse projeto que vai ser desenvolvido. Porque
ele ficava indo e voltando e nunca saía do papel. Então foi o jeito que a empresa, né, no caso meu time, encontrou de cercar o negócio, sabe? Falou assim, é isso aqui. Vocês fizeram uma espécie de MVP e aí depois disso vão evoluir ele ou não? Não foi desenvolvido nada no primeiro momento, porque o que acontece? Esse projeto, ele foi tentado ser desenvolvido uma vez e não deu certo, porque ele foi entregue, só que o que foi entregue não era o que eles precisavam de fato. E algumas regras de negócio estavam mudando no meio do caminho. Então, aquilo já não fazia mais sentido. Quando eles receberam o projeto, já não fazia mais sentido. Então, voltamos para a mesa de reunião, voltaram a fechar escopo, documentar tudo, as regras todas, para que daí depois fosse desenvolvido. Só que as pessoas que fizeram o levantamento, teve, né, mudanças no time e tal. Uma delas saiu da empresa, a outra foi trabalhar em outro projeto. E aí, quem desenvolveu, no caso, não foram as pessoas que fizeram o levantamento de requisitos. Aí se perdeu um monte de contexto no meio do caminho, né? Porque quando fizeram o documento, acharam que quem ia desenvolver seriam as mesmas pessoas que estavam lá escrevendo o documento. Por isso que eu falei, escreva pensando que quem vai ler não entende aquele contexto, né? Tá fora. E é claro que sempre vai ter uma curva para aprender a regra de negócio, não adianta. Mesmo se você for a pessoa que vai lá entrevistar, você também vai ter que aprender a regra e aquele contexto para poder desenvolver. Com isso, a gente dá a última diquinha, que eu acho que ela é a mais importante de todas. E, na verdade, não. Todas dependem dessa, na verdade, né? Que é, assim, o foco todo não é no projeto, o foco é no cliente. É menos na tecnologia e mais um cliente, né? É, isso aí que a Jessie acabou de falar. Já tentaram entregar uma vez, talvez, eu não sei como é que era o contexto, né? E também quem sou eu para julgar, mas vamos tentar imaginar aqui que às vezes foi pensado, nós vamos entregar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E às vezes faltou ali entender melhor ali o dia a dia daquele cliente, né? Uma coisa que às vezes eu tenho problema, sabe, com projetos assim vamos entregar. Só que aí você entrega um negócio que não foi o que o cliente pediu. E aí, o que aquilo te resolveu? É uma perda de tempo para quem desenvolveu e uma perda de tempo para quem comprou aquilo, né? Dinheiro e tal. Porque às vezes existe uma soberba, vamos dizer assim, por parte de quem tá desenvolvendo ali, de falar assim, não, mas o que foi combinado foi isso. Tá, beleza, o combinado foi isso. Só que o combinado não foi entendido. Não tá agregando valor nenhum. Se não tá agregando valor nenhum, não adianta. Se tava escrito lá que 2 mais 2 é 5 e pro cliente 2 mais 2 é 4, não adianta o 2 mais 2 ser 5. O teu software perde o valor a partir do momento que ele não entrega o que de fato é necessário. E aí a gente tem que entender, depois que a gente entregar a regra correta, entender, tá, mas por que a regra estava errada antes? Quem que não entendeu? Os desenvolvedores não entenderam, os analistas, né? Depende da estrutura, né? Os arquitetos de software. Quem que não entendeu? Né? O cliente não passou direito? O cliente validou uma regra errada? Porque normalmente também o cliente tem que validar isso. E tá, o cliente deixou passar e chegou lá no final e que foi visto que estava errado? Sempre quando acontece essa situação, eu sempre penso, tá, como é que só agora a gente viu que a regra estava errada? Teve todo um desperdício de energia, no geral, né? Falando mais um pouquinho de uma outra metodologia aqui, a gente vai pegar o gancho aqui na metodologia Lean, que é uma metodologia que ela tá bastante em voga agora, apesar dela ser antiga. Um dia a gente pode fazer um episódio falando só dela, que a gente tem que pensar aí no que vai gerar valor. É focar ali na dor, na necessidade do cliente. A gente fala dor, gente, é um termo em cima da metodologia. Não vamos pegar aqui dor mesmo, não. Mas aí o que vai fazer? Vai ter que focar ali e orientar todo o processo de desenvolvimento do projeto. A gente fala aqui muito focado isso no desenvolvimento de software, mas o que a gente está falando aqui, esse levantamento de requisitos, ele serve para qualquer projeto. Como a gente está falando aqui, isso aqui é um complemento do episódio 81. Então, a gente tem aí várias técnicas, metodologias ou ferramentas que vão facilitar muito e vai garantir a assertividade da etapa de desenvolvimento do projeto. Aí vai ser um software, vai ser ali um protótipo de alguma coisa, isso aí já é outra coisa, mas sempre buscando agregar valor para o cliente. Não adianta você chegar e pegar, fazer um protótipo, entregar um bolo de nada ou entregar um software que não faz nada, aí não adianta, né? E com isso, a gente entrega o valor do nosso episódio? Esperamos que sim, esperamos que a gente tenha resolvido a dor de alguém. Muito bom! A gente vai deixar aqui pelo menos uma diquinha
de um livro que ele vai trazer, assim, bastante fundamento, bastante teoria isso, dentro da parte de levantamento de requisito, que esse livro, ele é uma bíblia, dentro da área, que ele chama Engenharia de Requisitos, e ele é do Pressman. Então, toda vez que alguém fala assim, o livro ali de engenharia de software do Pressman, é esse mesmo aí. E a gente, por enquanto, não vai fazer nenhuma indicação de outra coisa, né? A gente só fez só desse livrinho. E aonde que as pessoas acham a gente, dona Jéssica? A gente está nas redes sociais, todos os lugares como @podeprogramar, com Demudo, podcast. A gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, no Twitter, Facebook e todos os lugares. A gente tá aí acertando aí, ver se a gente consegue fazer o nosso link separado lá do Mundo Podcast no Deezer, mas quem quiser procurar a gente no Deezer, é só procurar por Mundo Podcast, que a gente tá lá. E a gente queria agradecer muito, mais uma vez, todo esse momento caótico aí, ver se a gente agregou valor pra vocês com esse episódio. E, assim, o que eu queria deixar aqui por último é que eu acho que as pessoas sempre devem ir atrás um pouco da teoria, dos conceitos por trás, né? Porque a gente tentou trazer aqui um pouco também da nossa prática e experiência, que a gente já passou, que a gente passa por aí na vida. Mas não deixem de procurar os conceitos. Pegar e aplicar isso na prática. Quanto mais você souber da teoria e você vai ter um bom entendimento da prática ali, você vai ver o que realmente você vai usar, que vai ser usado naquele momento. Que às vezes num projeto usa determinadas metodologias, no outro já não precisa tanto, porque às vezes é um projeto menor, às vezes é um projeto maior, ou às vezes você tem um time maior e precisa de alguns artefatos aí. E é isso. E a gente deixa aquele beijo maroto para vocês e a gente pede aí para compartilhar nas redes sociais, para falar para todo mundo, espalhar a palavra que nós estamos aí e daqui a pouco tem outro episódio. Vamos lá fazer outro episódio, dona Jéssica. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até. Falou, tchauzinho, gente. Olá, converter